Por exemplo, existiam muitos achados fortuitos no Vale do Paraíba como um todo. O caso de São José dos Campos. Foram encontradas 2 urnas funerárias, 3 urnas na verdade. Na década de 80, foi encontrada uma urna funerária no Jardim 3 José, né? E depois, na mesma década, uma outra funerária no Bosque dos Eucaliptos. No início do ano 2000, acho que é 2000 e pouco, no Putim, um sujeito foi cortar o barranco com uma máquina para fazer um posto de gasolina e também achou uma urna funerária. Isso, no momento, foi até assustador para o caboclo, porque aquele pandemônio, né, achando que era assassinato, até que vieram descobrir que era uma urna funerária de cerâmica dos grupos tupis-guaranis. E isso depois, como não tinha técnico aqui em São José apto a fazer isso, foi feito um salvamento emergencial dessa urna, que acabou indo parar no acervo da Fundação Cultural de Jacareí. Arqueológico. Eu atuo muito com a arqueologia da paisagem. Eu sempre brinco, todos vocês aqui, vocês que são mais novinhos, né? Ele também, eu também, você também, eu não, pai. Que a gente toma aquela injeção aqui no braço, qual é o nome daquela injeção? Que fica aquela marca, esqueci o nome daquele trem. Tríplice. Mas de qualquer maneira é uma cicatriz, ok? À medida que vai passando o tempo, a pessoa tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, mas a maldita da cicatriz está aqui. É uma marca, que é uma cicatriz. Assim, da mesma forma ocorre na paisagem. Eu posso ter uma região que era totalmente ocupada por floresta, os grupos humanos chegaram lá, derrubaram tudo, fizeram estrada, construíram casinha, acabou. Aí a mata vem e recompõe. Só que aquela cicatriz deixada pelo homem, assim como a marquinha no nosso corpo da vacina, elas são perceptíveis na observação. Então, o arqueólogo que trabalha com a arqueologia da paisagem, que eu acho que é o caminho, né? A gente talvez vai ver isso hoje, as ações humanas deixam marcas na paisagem. Cabe ao arqueólogo enxergar essas marcas e analisar essas marcas e perceber que foram ações do homem. E cada grupo humano deixa uma marca diferente na paisagem, uma cicatriz diferente. Ok? Então, a leitura é feita a partir desse princípio, dessa análise da paisagem ocupada e transformada pela ação humana. A gente usou recentemente aqui o exemplo do Vicentina Aranha, né? Eu entendo o Vicentina Aranha como um sítio arqueológico urbano. Por que o Vicentina Aranha é visto como um sítio arqueológico? Porque ele foi um marco de processo de transformação de São José dos Campos. São José dos Campos não era nada no momento do Vicentina Aranha. O que deu o ápice, o crescimento urbano, social, político, cultural da cidade de São José dos Campos foi a fase sanatorial, em que eu tinha vários sanatórios e várias pensões naquele momento espalhadas ao longo da cidade. À medida que começam a chegar esses pacientes para tratamento, vieram as famílias que começaram a implantar o comércio e os médicos, e também essas pessoas que foram se curando começaram a fixar residência em São José e começaram a propiciar o desenvolvimento. Então, o que eu quero dizer? A partir da chegada do sanatório Vicentina Aranha, o que era a área afastada da cidade começa a ganhar traçados urbanos. Novos lotes começam a surgir, novas ruas, novas residências, e cada uma com sua época. É muito fácil se eu andar ao lado da Tecelagem Paraíba, na Vila Maria ou Jardim Bela Vista. Ao longo de todo aquele arruamento, a gente tem que aprender a olhar para cima, não o nariz empinado no sentido de orgulho, mas não ficar olhando só para o chão. A gente vai observar uma série de residências que são casinhas, casas operárias, implantadas quando da chegada da Tecelagem Paraíba, na década de 20 do século 20. Então, esses operários vieram com o saber fazer, o construir, em que eu tinha essas casinhas. De muro baixo, com o jardim da frente, eu não tinha garagem, porque não usava veículo em grande quantidade. Eu tinha sempre uma arinha de entrada, a pessoa recebia alguém na área para proteger. A porta de entrada era a porta da sala, eu já entrava direto na sala, que era contígua a um corredor geralmente longo, que tinham todos os quartos, a cozinha na frente, geralmente cozinhas amplas, com um puxadinho lá no fundo. Por quê? O puxadinho é onde tinha, a grosso modo, a cozinha suja, onde tirava as penas da galinha, descarnava, fazia os quitutes, e era o estar da família aos finais de semana, onde trocavam as conversas. Mais tarde vem a sala de jantar, já na arquitetura moderna. Então, o convívio da sociedade já não é mais naquela cozinha do fundo. Passa para a sala de jantar, dá um ar de suntuosidade, a chegada da classe média urbana. Isso eu estou dando um exemplo, a grosso modo, que isso está impregnado nas residências.
Eu posso pegar do início dos anos 20, aqui em São José dos Campos, e até a atualidade, eu tenho os vários momentos. Eu pego o ecletismo, eu pego as moradias operárias, eu pego o Art Deco, eu pego a arquitetura moderna, eu pego o pós-moderno, até essa arquitetura que não tem nome nem hoje, que é uma misturada de coisa, né? E todo mundo fala quando não tem estilo nenhum, o pós-modernismo. Mas o que significa isso? Ao ler a cidade, hoje, eu sei dizer para qualquer um de vocês sabe o que é um bairro da periferia, como que as pessoas vivem no bairro da periferia, como que as pessoas vivem nos condomínios fechados, qual que é o condomínio de alto padrão, qual que é o conjunto habitacional de médio padrão, onde as classes urbanas, médias, alta, baixa, os padrões sociais, culturais, políticos, se articulam dentro do traçado urbano, ok? Isso é um dado. Eu consigo, vou dar um outro exemplo. Se eu pegar o lixo imagine você que eu vou pegar e revirar o saco de lixo de manhã de um membro da elite da sociedade joseense, um bairro fino qualquer, e vou no bairro da periferia e pego também o saco de lixo pela manhã. Existem diferenças? Muitas. Eu consigo estabelecer o hábito de consumo, o padrão social, o padrão econômico, só analisando o lixo. Okay? Então, dentro dessa ótica toda, sem que a cidade seja classificada como sítio arqueológico, eu entendo a cidade pela arqueologia, a partir da materialidade. Okay? A matéria que a gente produz, infelizmente, hoje mais do que nunca, mesmo que muitas vezes a pessoa não tem muitos recursos financeiros, mas existe uma preocupação muito grande com a ostentação do bem material. Né? Vou dar o exemplo dos telefones celulares. O caboclo, não sei nem se posso estar falando isso, não vou causar conflito, né? Mas o caboclo às vezes está totalmente endividado e compra um celular que custa 4, 5 mil reais para que ele possa, pelo menos, aparentar que ele faz determinado meio social. O objeto material, ele é um símbolo, ele é um signo. Da mesma forma, a cidade pode ser vista e lida dessa maneira. É óbvio que é uma interpretação, assim como a história também faz interpretações. Okay? Então, eu dou o caso de Vicentino Aranha, mas dou o caso da cidade de São José dos Campos ou qualquer outra cidade. E só para fechar também isso, muitas vezes é importante também ler as manchas urbanas. Se eu pegar o centro da cidade de São José, quando eu falo mancha urbana, eu falo no traçado do arruamento. É quase que quadras, quase um tabuleiro de xadrez, o centrinho histórico. São ruas muito bem definidas, em que tudo girava ao redor da igreja matriz. Até os namoros ocorriam assim lá atrás. Era a igreja matriz, saíam da missa e os casais iam para o lado da praça, outro, e se encontravam dali. Quando chega a ferrovia, o núcleo de expansão urbana e do comércio já não é mais ao redor da igreja. A ferrovia traz o progresso. Então, é um outro núcleo de formação urbana, a linha do trem. Depois vem as fábricas, a tecelagem de Paraíba. Um outro núcleo, começa a surgir a moradia operária. Agora vamos dar um salto lá na frente. Via Dutra. Chega a Via Dutra, ela divide a cidade em duas partes. Casa do Satélite, do Bosque, é um outro processo de ocupação, se forma outra cidade. Percebe? Eu estou lendo a cidade dos mais diversos cenários de ocupação.